Seção 3 da Previdência Social. Artigo 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da Lei A. Inciso 1. Cobertura de eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada. Inciso 2. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Inciso 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Inciso 4. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Inciso 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ou cônjuge ou companheiro, e dependentes observado o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Parágrafo 2º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3º. Todos os salários de contribuição considerados para cálculo de benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 4º. É assegurado o reajuste dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. Parágrafo 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 7º. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecida às seguintes condições. Inciso 1. 35 anos de contribuição ser homem e 30 anos de contribuição ser mulher. Inciso 2. 65 anos de idade ser homem e 60 anos de idade ser mulher, reduzido em 5 anos o limite para trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro ou pescador artesanal. Parágrafo 8º. Os requisitos a que se refere o inciso 1 do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 9º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Parágrafo 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender os trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente às famílias de baixa renda, garantindo-se-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Parágrafo 13. O Sistema Especial de Inclusão Previdenciária de que trata o parágrafo 12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social. Artigo 202. O regime de previdência privada de caráter complementar é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar.
Parágrafo 1º. A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada e pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Parágrafo 2º. As contribuições do empregador, os benefícios e condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integrarão o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos não integram a remuneração dos participantes nos termos da lei. Parágrafo 3º. É vedado o aporte de recursos da entidade previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Parágrafo 4º. Lei complementar disciplinará a relação entre União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. Parágrafo 5º. A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á no que couber às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. Parágrafo 6º. A lei complementar a que se refere ao parágrafo 4º desse artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados, em instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Seção 4 da Assistência Social. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: inciso 1, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; inciso 2, o amparo das crianças e adolescentes carentes; inciso 3, a promoção da integração ao mercado de trabalho; inciso 4, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Inciso 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Artigo 204. As ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Inciso 1. Descentralização política e administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como às entidades beneficentes e de assistência social. Inciso 2. Participação da população por meio das organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e Distrito Federal vincular a programa de apoio, inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de emenda constitucional número 42. Inciso 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2. Serviços da dívida. Inciso 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou a ações apoiadas.